Meus queridos irmãos e irmãs, nesta sagrada época de Páscoa, nosso coração se volta com profunda gratidão e reverente devoção ao nosso Salvador Jesus Cristo e recordamos seu misericordioso ministério mortal, seu amor perfeito e seu maravilhoso dom da expiação. Ao longo de seu ministério, o Salvador pronunciou em várias ocasiões as sagradas palavras "Eu sou", usando sublimes metáforas para testificar quem ele é eternamente, o grande Jeová do Velho Testamento, o Filho de Deus, o Messias prometido. Entre essas declarações, encontra-se um dos ensinamentos mais solenes e ternos de seu ministério, proferido na noite que precedeu seu sofrimento e sua morte. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Por meio dessa bela e comovente metáfora, o Salvador ensina que ele é a verdadeira, confiável e essencial fonte de alimento espiritual para a nossa alma. Por meio dele, recebemos força além da nossa própria, não apenas para sobreviver aos desafios da vida, mas para crescer e prosperar. Por meio dele, a vida se torna mais esperançosa e mais alegre, e os frutos do Espírito se manifestam em nós. Portanto, assim como os ramos não podem dar fruto por si mesmos, a menos que permaneçam ligados à videira, nós também não podemos alcançar nossa plena estatura espiritual se não estivermos nele e em seu Evangelho. Estar em Cristo não é um ato ocasional ou casual. É uma escolha constante, consciente e sagrada. É permitir que seus santos ensinamentos estejam em nós, elevando nossos pensamentos e governando nossas palavras em todos os ambientes, inclusive nos espaços digitais onde tantas vezes interagimos, e purificando e consagrando nossas ações a Ele. É deixar que nossas escolhas diárias sejam guiadas pelos convênios que fizemos com Ele e permitir que nossa vida seja dirigida por sua influência amorosa e constante por meio do Espírito Santo. É escolher ouvir sua voz e a voz de seus servos e seguir o que eles ensinam, acima de todas as vozes sedutoras do mundo. Estar em Cristo não remove os fardos da vida, mas por sua graça, eles se tornam mais leves e nosso coração é fortalecido pelo consolo e pela paz que Ele promete. Ao nos colocarmos sob seus cuidados amorosos e tomarmos sobre nós seu jugo, recebemos o poder espiritual para suportar e superar as provações, as fraquezas e as tristezas da mortalidade, fardos muitas vezes pesados demais para carregarmos sem sua ajuda redentora e sua influência curadora. Em sua primeira epístola aos Santos, o apóstolo João ensinou que aquele que está nele também deve andar como ele andou. O apóstolo Paulo igualmente testificou: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Retornando ao relato de João, o Salvador declara: estai em mim e eu em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim nem vós, se não estiverdes em mim. É nesse contexto de estar nele e permitir que ele esteja em nós, que a declaração do Salvador de que ele próprio é a videira verdadeira adquire um significado ainda mais profundo. A palavra verdadeira sugere que existem no mundo outras videiras que se apresentam como legítimas, até mesmo aparentando representar a voz e a palavra amorosa do Salvador, a videira verdadeira e seu Evangelho, quando, na verdade, conduzem mentes e corações de modo sutil e ardiloso a outros caminhos. Vivemos em um mundo repleto de vozes, vozes que buscam incansavelmente nossa atenção e oferecem mensagens e convites persuasivos. Algumas delas falam com eloquência e influência e têm boas intenções em promover o bem. Outras vozes são aparentemente atraentes, mas carecem de substância,
E há ainda aquelas que enganam e podem até parecer estar ligadas a Cristo e a seu Evangelho. Ao longo do tempo, muitas dessas vozes tornam-se vinhas emaranhadas, enraizadas em filosofias populares e espalhadas por diversos meios de comunicação. Prometem segurança, felicidade ou autenticidade, mas não conseguem satisfazer a alma. Frequentemente introduzem silenciosamente dúvida e divisão entre as pessoas, primeiro na mente e depois no coração, conduzindo à perda espiritual e à tristeza. Embora deixar-se envolver por tais vozes possa parecer empolgante no início, isso acaba nos atraindo para buscas mundanas passageiras e enfraquecendo nossa conexão com a videira verdadeira e viva, Jesus Cristo. Como advertiu o apóstolo Paulo, vede que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, a verdadeira sabedoria em nossos dias, marcados pela tecnologia, consiste em usar as ferramentas modernas com discernimento espiritual, por meio do Espírito Santo, sem permitir que substituam a voz legítima da videira verdadeira. Somente nosso Redentor pode realmente nos redimir. Ele é o caminho, a verdade e a vida do mundo. Seu caminho é a vereda que conduz à felicidade nesta vida e à vida eterna no mundo vindouro. Em sua primeira mensagem ao mundo como nosso profeta, o presidente Dallin H. Oaks declarou com clareza e convicção: Jesus Cristo é o caminho, e nenhum outro nome se dará, nenhum outro caminho ou meio pelo qual a salvação seja concedida aos filhos dos homens, a não ser em nome e pelo nome de Cristo, o Senhor Onipotente. A videira verdadeira oferece algo muito maior e eterno do que visibilidade ou aclamação pública, a promessa de habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim. Com paciência e perfeito amor, Ele continua a nos convidar a chegarmos-nos a Ele por meio de suas palavras e das palavras daqueles a quem Ele chamou e ordenou para representá-lo, falar em seu nome e testificar dele. Se desejamos produzir bons frutos, como o Salvador ensinou, precisamos receber nosso alimento espiritual diretamente da videira verdadeira, pois dele vem toda a luz e toda a verdade. Só então os preciosos frutos do Evangelho florescem em nossa alma, e só então encontramos a verdadeira luz, vida e esperança que dele fluem. Depois de sua ressurreição, Jesus caminhou com 2 discípulos a caminho de Emaús. Lucas registra que quando chegaram ao destino, o Salvador fez como quem ia para mais longe. Mas os 2 discípulos o constrangeram, dizendo: "Fica conosco." Aqueles discípulos convidaram o Salvador ressurreto a estar com eles. Sem que primeiro tivessem o desejo e depois fizessem o convite, seu coração não teria sido transformado, seus olhos não teriam sido abertos para reconhecê-lo, e eles não teriam retornado a Jerusalém para testificar do Cristo vivo, a videira verdadeira. Meus amados irmãos e irmãs, em um mundo repleto de vozes, permanecer ligados à videira verdadeira não é apenas desejável, é essencial para a nossa sobrevivência espiritual. Aqueles que estão em Jesus Cristo passam a reconhecer sua voz e confiar nela, especialmente quando é transmitida por aqueles a quem Ele chamou para representá-lo. Guardarei para sempre no coração o momento em que o elder Jeffrey R. Holland me telefonou para dar-me as boas-vindas ao Quórum dos 12 Apóstolos, poucos minutos depois de eu ter recebido o convite para servir como testemunha especial do Salvador ao mundo. Naquele momento sagrado, senti o Salvador ministrar-me com amor por meio da voz de um de seus servos ungidos. Senti a paz e a doce certeza que dele fluem, provenientes da videira verdadeira. A vida e o poderoso ministério do elder Holland
testificam que, ao ouvirmos a voz do Salvador por intermédio de seus servos e estarmos nele, a videira verdadeira, daremos muito fruto, porque sem ele nada podemos fazer. Nesta sagrada época de Páscoa, testifico solenemente que Jesus Cristo é a videira verdadeira. Ele vive, ele ressuscitou dentre os mortos, e seu poder redentor é real. Testifico que sua voz é a voz da verdade e da vida. Com perfeito amor, ele convida todos a estarem nele e a permanecerem em seu amor, para que possamos reconhecer seu poder em nossa vida, para que o amor de Deus seja aperfeiçoado em nós e para que saibamos que estamos nele. Presto solene testemunho dessas verdades eternas, no sagrado nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. We may know that we are in Him. I bear my solemn witness of these eternal truths in the sacred name of Jesus Christ, our Savior. Amen.